Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho da volta de Jesus, vamos falar um pouquinho do engano dos religiosos em esperar a volta de Cristo, em esperar a destruição de Jerusalém, o engano, a escravidão que está na mente de todo aquele que aguarda a volta de Cristo. Porque eles dizem que o Filho do Homem virá por sobre as nuvens e eles ficam aguardando o Filho do Homem voltar por cima das nuvens. Eles aguardam Cristo. Qualquer nuvem escura, eles falam agora a volta de Cristo acontecerá, né? A mente religiosa na escravidão da volta de Cristo. A mente religiosa, a mente dos religiosos, o entendimento, né, que está escravizada neste aguardo, nesta fantasia, né, nesta mentira, neste engano que Jesus ainda vai voltar. Um dos fatos que Jesus disse que iria acontecer na sua volta, um grande momento, né, algo grandioso que iria acontecer, era justamente a destruição de Jerusalém. Quando Jerusalém fosse destruída, quando Jerusalém fosse aniquilada, quando ocorresse a queda do templo, ali seria a evidência principal da volta dele. E aí? Lá em Jerusalém, a Jerusalém que existe hoje, é a Jerusalém do tempo de Jesus de Nazaré? A Jerusalém que existe hoje, vamos dizer, é a mesma do tempo de Paulo. Vamos até colocar um pouquinho mais avante, né? A Jerusalém que existe hoje, lá em Israel, é a mesma daqueles dias? Claro que não. Israel de hoje é a Israel de 2000 anos atrás? Não. Aquela Israel era uma referência a Jacó. Era uma referência às 12 tribos de Israel. A Israel que existe hoje, ela foi fundada após a Segunda Guerra Mundial no ano de 1946, pela ONU. Essa Israel aí. Então, duas coisas que não tem nada a ver do tempo de Jesus. A Jerusalém de hoje não é a mesma e a Israel de hoje não tem nada a ver. Então vamos aqui, é um assunto já que nem sempre eu falo nos meus vídeos, é um assunto que não deveria nem ser falado ainda, mais. Isso não é um assunto mais. Isso aqui é uma coisa muito passada, muito ultrapassada, é uma coisa muito antiga, você ficar falando da volta dele. Mas, como esse aplicativo aqui, muitas pessoas, como que fala? Assiste, né? Muitas pessoas de religioso, não religioso, pessoa que está atualizado no Evangelho Eterno, pessoa que se converteu, pessoa que, assim como religiosos, né? Tem curiosidade para saber. Então, a mente religiosa na escravidão da volta de Jesus. Vamos ler Lucas, capítulo 19, versículo 41 em diante? Olha aqui, ó, no texto da NVI. Lamento sobre Jerusalém. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias, olha o que Jesus estava falando, virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, e rodearão e a cercarão de todos os lados. Jesus estava falando que iriam vir dias que aquela cidade, Jerusalém, daquela época, ela seria rodeada, ela seria cercada de exército. E quando é que aconteceu esse cerco? Esse cerco se deu no ano de 69. Esse cerco se deu no ano de 69. Não é agora. É no ano 69. E esse cerco durou até a metade do ano 70. Vai fazer 2000 anos que aconteceu isso que Jesus falou que iria acontecer na Jerusalém daqueles dias.
não na Jerusalém de hoje. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você. Quem eram os inimigos dos judeus? Eram os gentios, principalmente aqui os soldados romanos daquela época. Era o exército romano que era o principal inimigo dos judeus. Então Jesus falou que o exército romano iria cercar Jerusalém. E justamente isso, quando você lê, é só você ir lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo do 7 ao 9, que você vai ver. Ali está escrito que quando completassem os 1000 anos, Satanás seria solto. Quem é Satanás? O que significa Satanás? Significa opositor, adversário, acusador. Quem eram os inimigos dos judeus? Os romanos. Quem eram os adversários dos judeus? Os romanos. Então, em Apocalipse 20, versículo 7 ao 9, diz que Satanás foi solto e ele reuniu milhões e milhões de pessoas com Maria do Mar e avançaram e cercaram a cidade amada, como está no versículo 9. E cercaram a cidade amada. Então isso aqui, esse cerco se deu naquela geração, porque Jesus falou, Mateus 24, 34, Jesus falou que não passaria aquela geração sem que acontecesse tudo. E a geração, nós sabemos, de acordo com Daniel 9, 2, era 70 anos. Jesus falou isso entre o ano 30 e o 33, quando foi no ano 70, ocorreu a destruição. Quando foi no ano 69, ocorreu o cerco. Você entende como que é? 44. Também a lançarão por terra, você e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. Na Nova Almeida Atualizada, fala até mais bonito aqui esse versículo 44. E vão arrasar você e matar todos os seus moradores, não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Então aqui é claro que Jesus estava apontando o dedo para aquela Jerusalém. Era aquela Jerusalém que seria destruída. Quando você pega aqui em Mateus, capítulo 24, que é um capítulo escatológico, e você lê do versículo 1 ao 3, você entende claramente que isso que Jesus estava falando, quando ao chegar em Jerusalém chorou, foi em cima do que está em Mateus 24, versículo 1 ao 3. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade, lhes digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Versículo 3, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os seus discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram, diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Então, o que Jesus falou a respeito da destruição da cidade, que não ficaria pedra sobre pedra, ali ele estava se referindo a tudo que estivesse dentro da cidade, e dentro da cidade estava o templo, ele falou que iria acontecer essas três situações. A volta dele, Apocalipse capítulo 1, 10, 11, 17, 18, a queda do templo, Apocalipse 13, do 1 ao 11, Apocalipse 20, versículo 7 ao 9, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9, versículo 24 ao 27, Daniel capítulo 11, 31 em diante, Daniel capítulo 12, do versículo 1 em diante. Então está tudo escrito isso aí. As profecias, a época e o que iria acontecer, e no livro do Apocalipse está o cumprimento disso. Que a besta saiu para lutar e saiu vencendo o povo santo. A cidade amada foi cercada, Apocalipse 20, versículo 9. Tudo isso aconteceu naquela geração, porque Jesus disse, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Inclusive, em Lucas capítulo 21, versículo 20
23, porque esses são dias de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Aonde está? Lucas 21, versículo do 20 ao 23. É um complemento de Lucas 19, 41. Jesus disse aos discípulos: quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, cercada de exércitos, aqui eram os inimigos dos judeus, saibam que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade saiam dela. E os que estiverem nos campos não entrem na cidade, porque esses dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. E aí? Em que ano foi cercada Jerusalém? Em 69. Em que ano foi destruído a cidade e o templo? Na metade ali, até a metade do ano 70 DC. Então cumpriu tudo. Esse tudo está inserido à volta dele, a queda do templo e o final dos tempos. Final de que tempo? Os tempos de Moisés, os tempos da lei. Foi o final. Acabou exatamente lá no ano 70. Então, essa história que vocês ficam por aí acreditando que Jesus ainda vai voltar, essa historinha que vocês ficam aí alardeando, olha, agora Jesus volta, olha o que está acontecendo no mundo, tudo isso não passa de uma grande escravidão religiosa. Tudo isso não passa de uma grande mentira religiosa. Tudo isso não passa de um grande engano religioso. E o que eu posso te dizer é, se converta ao Evangelho eterno. Se converta, Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Se converta, Apocalipse capítulo 21, versículo 3. E você será uma pessoa livre do engano religioso, livre do sistema religioso. Você será uma pessoa que estará na crista da onda, reinando em perfeita vitória neste mundo. E o porvir, o seu espírito será arrebatado, será levado de volta para o reino espiritual, de onde ele veio, Eclesiastes 12:7. Tá bom? Então, a mente religiosa na escravidão da volta de Cristo. Toda mente religiosa está nesse engano. Claro, principalmente os religiosos que leem a Bíblia, né? Porque as outras religiões, aí já é outro caso. Então, eu vou deixar essa pequena mensagem com você, e se foi útil, eu peço que você venha contribuir com esse canal, curtindo, dando like, comentando, compartilhando, e se você não é inscrito, se inscreva, ative esse sininho que você tem aí, e até a próxima, se assim, o Pai do nosso Espírito, aquele Cristo maravilhoso que habita em nós, permitir, tá bom? Tchau, tchau.